Placa, pedra ou toca aquecida ou aquecedora, aquecedor com termostato para aquaterrário, lâmpada de cerâmica, enfim, esses são apenas alguns dos recursos, dos equipamentos que nós, que temos pets não convencionais, como serpentes, sapos, lagartos, temos à nossa disposição para manter a temperatura e o metabolismo dos nossos animais funcionando de forma adequada. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso, aquecimento do seu pet não convencional. Eu sou o Thiago, dos Exóticos do Thiago, e se você ainda não me conhece, eu recomendo que você dê uma passadinha lá no meu Instagram, o @Exóticos do Thiago. Esse é o meu quarto vídeo aqui no YouTube, eu estou começando agora aqui no YouTube, mas eu já estou há mais tempo lá no Instagram, e lá você encontra bastante conteúdo, e é claro, por conta da dinâmica das redes sociais serem diferentes, o conteúdo que você vai encontrar no meu Instagram é diferente do conteúdo que você encontra aqui no meu YouTube. Então aproveita, me segue lá no Instagram, no @Exóticos do Thiago, e também se inscreve aqui no meu canal do YouTube, porque isso é muito importante para mim, principalmente nesse momento inicial, onde eu estou começando a minha caminhada aqui no YouTube. Então, sem mais papo, bora para o quarto vídeo que eu estou fazendo aqui, e eu já falei, até o 10º vídeo eu vou contar um por um, porque para mim está sendo uma vitória manter a minha organização, enfim, a minha rotina de gravação, edição, tudo direitinho. Então até o 10º vídeo eu vou marcar falando aqui em que vídeo nós estamos, beleza? Então chega de papo, chega de blá 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 e bora falar de aquecimento de pets não convencionais. Vem comigo. Antes da gente falar dos equipamentos que a gente vai utilizar para manter a temperatura, seja do lagarto, seja do sapo, seja da serpente, seja do quelônio, como um jabuti, um tigre d'água, a gente precisa entender por que falar de aquecimento é tão importante. Na minha opinião, o assunto aquecimento para animais exóticos, esses animais que eu especifiquei agora, talvez seja um dos temas mais importantes no manejo e no cuidado desses pets. Bom, então para a gente entender por que isso é tão importante, a gente precisa pensar um pouquinho na biologia desses animais. A gente sabe, é muito falado o tempo todo, que répteis e anfíbios são animais ectotérmicos, popularmente conhecidos como animais de sangue frio. Tá, mas e aí? O que isso significa, né? Bom, basicamente, para ser curto e rápido, significa que esses animais não conseguem produzir calor corporal suficiente para manter a sua temperatura corporal sempre estável, tá? Nós mamíferos, por exemplo, temos uma temperatura corporal estável. É claro que quando acontece alguma coisa, a gente pode ter uma hipertermia, uma hipotermia, ou seja, no caso da hipertermia, uma temperatura acima daquela considerada normal para o nosso organismo. No caso de uma hipotermia, uma temperatura abaixo daquela considerada normal para o nosso organismo, mas no geral, quando a gente está ali tudo bem, tudo certinho, a gente mantém a temperatura corporal praticamente estável. Isso não acontece com os répteis e anfíbios. Como eu já disse, eles são animais de sangue frio, ou seja, eles não conseguem produzir calor corporal suficiente para manter a temperatura corporal estável. E o que isso significa? Isso significa nada mais, nada menos que esses animais vão depender da temperatura do ambiente, de fatores externos, para regular a sua temperatura corporal, beleza? Na prática, eu vejo muita gente falar, por exemplo, que cobras são animais frios. Eu não concordo 100% com essa afirmação, porque, mais uma vez, esses animais têm a sua temperatura corporal regulada pela temperatura do ambiente. A nossa temperatura corporal, a temperatura corporal normal do ser humano, é em torno de 37 graus. Raramente, se você pegar numa serpente, ela vai estar nessa temperatura, porque raramente a temperatura do ambiente é tão elevada. Então, por isso, a gente tem a impressão que eles são animais gelados. Mas pensa só uma coisa, um dragão barbudo, dragão barbado, uma pogona, é um bicho que precisa de temperatura mais elevada, que ele fica naquele ponto de aquecimento ali parado, levando bastante sol na região dorsal. Às vezes o bicho está na temperatura corporal de 40, 42, 44 graus. Você vai dizer que a pogona, então, é quente e que a cobra é fria? Tá errado esse conceito.
O animal não é quente nem é frio. A temperatura corporal dele é regulada pela temperatura do ambiente, então ele vai depender da temperatura do ambiente para ter a sua própria temperatura corporal. E se você tem uma temperatura em torno normal de 37 graus, na maioria dos casos, você realmente vai ter a impressão de que os répteis e anfíbios são animais frios, mas não é bem assim conceitualmente que funciona, beleza? Então você já entendeu como é que funciona essa questão da temperatura corporal do réptil. Já está muito claro para você que a temperatura corporal do animal é regulada pela temperatura de agentes externos, do ambiente no geral. Tá, mas e aí? Qual a diferença se o animal está mais frio ou está mais quente? A gente precisa perceber e entender que, conforme a temperatura vai se elevando, quanto mais quente está o animal, mais o metabolismo vai acelerar. E o inverso também é proporcional. Quanto mais frio estiver esse animal, mais lento vai ficar o metabolismo desse bicho. Na prática, na natureza, no verão, nos dias mais quentes, os répteis e anfíbios têm o ápice do seu metabolismo funcionando, tá? São os dias que os animais estão mais ativos. Não é incomum a gente perceber, por exemplo, que no verão a gente tem um aparecimento maior de serpentes e lagartos por aí, seja numa trilha, seja no quintal de uma casa que está próximo de uma mata, porque esses animais estão mais quentes, mais ativos. E no inverno, essas aparições acabam sendo menores, porque a temperatura está mais fria, os animais reduzem o metabolismo e não ficam tão ativos. Ou seja, se você está pensando agora que essa temperatura corporal pode e vai influenciar na questão, por exemplo, da alimentação do animal, você está correto, você está correta. Quanto mais quente tiver a temperatura, mais o animal vai sentir fome, mais ele vai se alimentar, mais ele vai se movimentar. Se ele se movimenta mais, se ele está mais ativo, mais energia ele vai gastar e mais alimento ele vai precisar consumir. Então, eu acho que só aí eu já expliquei um pouquinho da importância do controle de temperatura. Então, se a gente está falando de répteis, de anfíbios que estão na sua casa, na sua residência, além dos agentes que eu vou falar daqui a pouco, de aquecimento de temperatura, eu queria tocar num assunto. Porque às vezes eu vejo a pessoa montar o terrário dela, super equipado, super correto, e ela, mas o meu bicho não está comendo direito, não sei o que está acontecendo. Aí você vai investigar, você pede um vídeo do terrário, tá tudo perfeito. Tem um ponto de aquecimento, tudo bonitinho lá, só que esse terrário está num recinto que tem ar-condicionado. Calma, o ar-condicionado não é um vilão. Inclusive, no verão, quando as temperaturas estão muito altas, o ar-condicionado ele é um aliado seu se você utilizar para dar uma quebrada, uma baixada na temperatura. O que não dá é você ser aquela pessoa que ama ter ar-condicionado no 15, por exemplo, e o teu bicho está ali naquele frio. Aí você vai ter um problema. Você vai ter um bicho menos ativo, um bicho que se alimenta menos e um bicho propenso a ter algumas doenças. Então, muito cuidado quando a gente fala de ar-condicionado. Eu aqui, no meu Reptile Room, no meu quarto dos répteis, eu tenho um aparelho de ar-condicionado que inclusive está funcionando ali agora. Mas, entretanto, esse ar-condicionado, geralmente ele fica em torno de 27 graus. Aqui no Rio de Janeiro, no meu apartamento no verão, eu já cheguei a ver, por exemplo, o quarto sem ar-condicionado chegar a 36 graus, que é uma temperatura muito elevada para a maioria dos animais. E aí, então, eu uso o ar-condicionado só para dar uma equilibrada, para dar uma baixada na temperatura, tomando cuidado para o ar que está aqui dentro não ficar muito frio. Beleza? Então, fica aí o alerta em relação ao ar-condicionado. Pode ser, sim, um excelente aliado se você utiliza ele para manter a temperatura do ambiente onde estão os animais de forma controlada. Mas ele pode ser péssimo. Ele pode fazer o seu animal parar de comer, ficar doente e vir a óbito, se você deixar a temperatura lá embaixo, a temperatura muito abaixo da ideal para aquela espécie ou para aquelas espécies que você tem no seu quarto, no seu ambiente aí, onde ficam os seus bichos. Beleza? Bom, agora a gente vai falar especificamente de cada equipamento que a gente tem à disposição e depois eu vou dizer o que eu indico para cada animal. A gente precisa primeiro conhecer cada equipamento, depois entender a biologia de cada animal para juntar isso e chegar à conclusão
de qual equipamento é melhor para qual espécie em cada caso, beleza? Última coisa que você precisa entender antes da gente falar de cada equipamento se chama gradiente de temperatura. Tá, mas o que é isso? Gradiente de cor, por exemplo. Imagina se eu faço um gradiente da cor mais escura para a cor mais clara, né? Eu não vou ter a cor mais escura aqui e a cor mais clara aqui. Além de eu ter essas duas cores, eu vou ter as cores intermediárias que vão sair da mais escura até chegar à cor mais clara. Isso é um gradiente, tá? Gradativamente eu vou tendo alteração. Se eu falo de gradiente de temperatura, eu estou falando que o terrário ele não vai ter a mesma temperatura ele todo, tá bom? Eu vou ter da temperatura mais quente ideal para esse animal até a temperatura mais fria ideal para esse animal. E você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? Lado mais quente do terrário é onde vai ter o seu equipamento de aquecimento. Seja a placa, seja a pedra, seja a toca, seja uma combinação de placa com lâmpada, seja só lâmpada, isso vai depender da necessidade de cada espécie dentro do teu terrário. Mas então eu vou ter o lado mais quente. No meu caso aqui, esse terrário que vocês estão vendo é da minha Piton Ball. Eu basicamente para aquecer só uso uma placa aquecedora. Por quê? Eu não preciso de lâmpada aquecedora aqui porque eu estou no Rio de Janeiro, é bem quente. Então desse lado aqui, ó, onde tem uma toca, eu tenho embaixo dessa toca uma placa aquecedora. Então se o animal quiser procurar a parte mais quente do terrário, ele vem para cá, para dentro dessa toca, onde tem a placa aquecida em contato com o vidro. No lado oposto, então, vai ser o lado mais fresco, o lado mais frio. E não é uma coincidência, olha aqui, ó, deixa eu me movimentar aqui, que é onde eu tenho o meu pote de água. A água sempre vai estar do lado oposto ao lado que tem o seu equipamento de aquecimento, seja ele qual for, para que você mantenha a água fria. Então, falando desse terrário aqui atrás de mim, do gradiente de temperatura, aqui é o lado mais quente, onde eu tenho a placa, e aí ele vai ficando mais fresquinho até o lado mais frio, que é o lado oposto, onde eu coloquei o meu pote de água. Então, por isso, esse gradiente é importante. Não é só para refrescar a água. Se eu tenho diferença de temperatura nesse terrário, eu dou opção para o meu animal. Se ele está digerindo, se ele está por algum motivo buscando mais calor, ele vai vir para cá. Se ele está buscando menos calor, ele vai vir para lá. Beleza? Então, gradiente de temperatura é fundamental. Eu não mantenho o meu terrário totalmente aquecido. Tá ok? Bom, você já sabe agora da importância do aquecimento, das atividades metabólicas do seu animal e sabe também da importância de manter um gradiente de temperatura. Agora o que você precisa saber é cada característica de cada equipamento e entender qual é o equipamento melhor para a espécie que você tem aí. Então bora ver equipamento por equipamento e aí assim escolher qual equipamento eu vou utilizar para cada animal. Vem comigo. E o primeiro equipamento de aquecimento que eu vou trazer tá aqui, ó. Olha como ele é fininho, ó. Se chama placa aquecida ou placa aquecedora. Comumente a gente chama de placa aquecida, tá? Mas é uma plaquinha bem fina, tá? Que vai aquecer a região onde ela está. Primeira coisa que eu vou falar para você é que existem vários tamanhos de placa aquecedora e que também temos várias potências de placa em watts, tá? E aí é o primeiro equívoco que a galera tem quando a gente fala de placa aquecedora. Muita gente acha que a placa aquecedora que tem mais watts esquenta mais que a placa que tem menos watts. Você tá errado, você tá errada. Na verdade, quanto maior a placa, obviamente, maior é essa superfície de aquecimento. E por isso eu preciso de mais watts para aquecer uma superfície maior. Essa placa geralmente, depende do fabricante, depende do modelo, ela vem com um dimmer. Esse dimmer eu tenho aqui, ó. Estão ouvindo? Desligado, ligado. E eu vou aqui aumentando essa potência e deixando ela mais quente até chegar no máximo. Beleza? Se eu pego uma placa dessa, que tem, por exemplo, 28 watts, e pego uma placa que é metade dessa aqui, que tem 14 watts, por exemplo, ligo as duas, boto o dimmer no máximo, espero algumas horas, se eu for
aferir a temperatura dessas duas placas, as duas estarão com a mesma temperatura. Então ela só tem mais watts porque ela é maior, porque ela tem uma região maior para aquecer. Beleza? Então bota isso para lá, esquece esse lance de quanto mais watts tem a placa, mais quente ela fica. Isso é viagem, é equívoco, é mito, não faz o menor sentido. Tá bem. Então, placa aquecida. Eu recomendo, se você tem terrário de vidro, por exemplo, colocá-la embaixo do terrário. É assim que eu mantenho as minhas placas aqui. Como é bom evitar que ela molhe, se você pode botar ela por baixo do terrário, é melhor. Tiago, mas eu não tenho como colocar ela por baixo do terrário, porque meu terrário é de MDF, terrário de madeira, né? Então, esse MDF é grosso. Imagina que eu coloco a placa aqui e eu tenho esse MDF e a serpente fica por dentro do terrário. Não vai conseguir aquecer suficiente, né? Essa placa não tem uma capacidade de passar tanto calor assim. Então não tem jeito, você vai ter que colocar ela por dentro do terrário. Observação, essa placa vem com dimmer. O que é um dimmer? Dimmer é um equipamento que vai aumentar ou diminuir a potência dessa placa. Se eu aumento, ela vai ficar mais quente. Se eu diminuo, ela vai ficar mais fria. Eu recomendo que quase todos os equipamentos que a gente vai utilizar de aquecimento, lâmpada de cerâmica, placa aquecida, pedra aquecida, toca aquecida, se elas não tiverem um termostato que já controla isso, e a maioria não tem, que você compre um termostato para utilizar junto dela. Em breve eu vou fazer um vídeo falando de dimmer e termostato e da melhor forma de utilizar esses equipamentos. Beleza? Então a placa aquecida, no mundo ideal, ela vai ficar por fora do terrário, se for um terrário de vidro. No terrário de MDF isso não é possível, ela fica dentro do terrário, tá? Então ela é muito útil para você colocar um substrato por cima dela, pode colocar, e aí a tua serpente, por exemplo, ela vai se afundar lá nesse substrato e vai pegar o aquecimento dessa placa, beleza? Pedra aquecida ou pedra aquecedora, tá? Ela é a mesma coisa que a placa? Não. Vocês vão ver que ela tem uma estrutura diferente, né? No caso, por exemplo, daqui dessa pedra, ela imita mesmo uma pedra e geralmente você não trabalha com ela enterrada, você trabalha com essa pedra exposta. Então, se eu puder mencionar aí, por exemplo, a diferença da pedra para a placa no que diz respeito à utilização, é que a placa ela fica embaixo do substrato, então o animal, por exemplo, uma serpente que vai buscar ali abrigo, vai buscar um lugar mais seguro, ela vai se enfiar embaixo do substrato e ficar ali na placa. A pedra, como ela fica exposta, muitos animais que se sentem inseguros acabam evitando utilizar ela. Eu, particularmente, não utilizo pedra em nenhum desses meus recintos. Não é que eu odeie a pedra, tá? Mas é porque geralmente o bicho que vai utilizar ela, ele tem que se sentir muito confortável para ficar aqui exposto, se aquecendo. Então eu prefiro utilizar ou placa ou toca aquecida, no caso, por exemplo, do meu Leopard Gecko. Eu não tenho nenhuma toca aquecida aqui para mostrar para vocês, mas eu vou colocar uma imagem aqui ou aqui, enfim, no meu vídeo. E a toca aquecida ela funciona mais ou menos como uma pedra. Essa parte de baixo dela vai esquentar e eu tenho uma oquinha, né, uma toca com um buraquinho para o animal entrar. Muitos animais vão preferir a toca aquecida do que a pedra, porque a toca provém, além do calor, a toca aquecida provém também a sensação de segurança do animal, por ser uma toca, ser um lugar fechado, um lugar mais escurinho. Então muitos animais vão ter essa preferência. Mais uma vez, eu só recomendo utilizar pedra, toca, placa, enfim, sempre utilizando um termostato, que, como eu já falei, é um equipamento que vai controlar a temperatura do equipamento que você está utilizando para aquecer. E por que eu bato nessa tecla? Porque muitas pedras, muitas placas, muitas lâmpadas vão ter temperaturas muito elevadas que podem acabar queimando o seu animal. Quando você utiliza esse equipamento de aquecimento conjugado com um termostato, um equipamento que controla a temperatura desse outro equipamento aqui, você tem a garantia, porque você vai marcar lá, temperatura mínima e máxima de aquecimento, você tem a garantia de que não vai queimar o seu animal. Lâmpadas de cerâmica. Toda vez que a gente fala de lâmpada, você pensa o quê? Em luz, né? Mas veja bem que essas lâmpadas são diferentes de uma lâmpada normal, né?
Lâmpadas de cerâmica não emitem luz, elas apenas aquecem. Tá, mas qual a função delas? Aqui no meu quarto, por exemplo, dos animais, eu não utilizo lâmpada de cerâmica para nenhum bicho. Mais uma vez, porque eu moro no Rio de Janeiro, tá? Então as minhas temperaturas aqui, mesmo no inverno, são muito de boa para os animais que eu tenho aqui. Mas imagina que você mora numa região muito fria, tá? Aí você vai lá e escolhe uma placa, por exemplo, para sua serpente, ou escolhe uma toca aquecida para o seu leopardo-gecko, enfim. Só que o teu ar está muito frio. Então você tem uma área de aquecimento, mas o ar do ambiente onde esse terrário fica, onde esse animal fica, está muito frio. Eu recomendo, nesses casos, conjugar. Deixa eu explicar. Lá no meu ponto quente do terrário, eu tenho uma pedra ou eu tenho uma placa, por exemplo, né? Se eu tenho uma região que é muito fria, eu utilizo também uma lâmpada de cerâmica, tá? Para aquecer o ar desse animal. Por que isso é importante? Tem bicho, por exemplo, que acaba ficando com pneumonia, enfim, ou outros problemas, porque ele tem uma área de aquecimento, mas o ar é muito frio. Então você conjuga uma lâmpada de aquecimento, aqui no caso estou mostrando uma lâmpada de cerâmica, com a placa, com a pedra, com a toca. E aí você garante que tem uma região onde o animal vai se aquecer e o ar vai estar quentinho ali também, dentro da temperatura ideal para esse animal. Tá, mas você já sabe que essa lâmpada aqui, a lâmpada de cerâmica, ela emite calor, mas não emite luz, beleza? Então você deve estar pensando, mas por que eu não posso colocar então uma lâmpada que emita luz e calor? Como, por exemplo, uma lâmpada halógena, par 20, par 30, que são lâmpadas que aquecem bastante, tá? Você pode utilizar? Pode. Inclusive, quando eu for dar as indicações para cada espécie, eu vou falar dela, tá? Ela é indicada, por exemplo, para dragões barbudos. Só que, se ela emite luz, ela não deve ficar ligada durante a noite. Porque nossos animais precisam ter noção de dia e noite. Dia tem luz, noite é escuro, não tem luz. Se eu tenho luz 24 horas por dia, eu posso prejudicar o metabolismo do nosso animal. Ele precisa manter as suas funções metabólicas, o seu ciclo circadiano corretamente. Então é importante para isso que ele sim tenha noção de dia e noite. Ah, mas eu já ouvi falar numa lâmpada vermelhinha, que já me disseram que essa lâmpada pode ficar ligada durante a noite. Calma, tá? A gente tem algumas lâmpadas chamadas de lâmpadas infrared ou infravermelho que emitem luz infravermelha e que por muito tempo foram indicadas, tá, para os animais durante a noite, porque o animal não consegue ver aquele espectro e tá tudo bem, isso não atrapalha o sono dele. Só que tem um problema aí. Os bons fabricantes de lâmpadas infravermelho, que não é o caso dessa daqui que está na minha mão, tá? Eles fabricam o vidro vermelho, tá? E esse vidro consegue filtrar a iluminação que vai passar para o animal e acaba não prejudicando a visão desse bicho, enfim, o dia e noite, a noção de dia e noite, o animal tem um sono tranquilo, tá? Não prejudica o sono desse animal. Mas sempre tem aquele fabricante que faz o quê? Pinta o vidro da luz. E aí você não tem a mesma função. Então, muito cuidado com lâmpadas infrared, tá? Se você não sabe a procedência, não sabe a qualidade, não utiliza. A gente tem outros métodos, tá bom? Então, muito cuidado com essas lâmpadas aqui. Essa aqui, por exemplo, ela é bem grosseira, tá? É uma lâmpada par 20 halógena, esquenta muito bem, só que ela tem uma pintura grosseira no vidro, então isso vai prejudicar, provavelmente, o sono. Acho que essa aqui, ó, até já quebrou, de tão vagabunda que é, tá? Ela vai prejudicar, provavelmente, o sono do seu animal. Então, as lâmpadas infravermelhas, as lâmpadas LED, as lâmpadas vermelhas, ou até mesmo as azuis, que os fabricantes, no geral, dizem que não vão prejudicar o sono do seu animal, eu prefiro evitar, eu não indico, beleza? Ponto importante quando a gente está falando de lâmpadas de aquecimento, seja uma lâmpada que emite luz ou que não emite luz, tá? Elas emitem muito calor.
Então, se eu estou falando de utilização dessas lâmpadas para serpentes, por exemplo, e elas são muito legais porque, apesar de eu gostar muito de placa aquecedora para serpente, imagina uma BCC, uma jiboia grandona. Será que uma placa tem capacidade de transmitir calor suficiente para todo o corpo desse animal, que às vezes é um animal de mais de 20 quilos, super robusto? Não. Você vai precisar conjugar com uma lâmpada aquecedora. E quando a gente fala de lâmpadas de aquecimento para serpentes, principalmente, existe o risco da serpente se enrolar nessa lâmpada e ela se queima. A serpente não é igual a gente, que encosta numa superfície quente e retrai, sai, não percebe que aquilo ali está fazendo mal e sai. Eu já vi queimaduras sérias, tá? Então você precisa utilizar uma grade, igual essa que eu estou mostrando aqui, uma grade de proteção, tá? Essa grade vai manter a serpente um pouco mais distante da lâmpada e essa grade vai aquecer, obviamente, mas provavelmente não a ponto de queimar o seu animal, como o seu animal se queimaria quando se ele se enroscasse, né? Caso ele se enroscasse em uma lâmpada de aquecimento, seja uma lâmpada de cerâmica ou uma lâmpada que só emite luz. Último detalhe em relação a lâmpadas de cerâmica. Como eu já falei, elas são muito, muito quentes quando ligadas. Então você precisa de um bocal que resista a essa temperatura. Esquece bocal de plástico, tá? O bocal para uma lâmpada de cerâmica tem que ser um bocal de louça, um bocal de cerâmica. Esse bocal vai conseguir suportar essa temperatura. Senão, isso aqui vai derreter e vai ser o caos no seu terrário. Eu já ia começar a falar do último equipamento que eu elenquei aqui para esse vídeo, né? Entre os principais equipamentos que a gente utiliza para aquecer os recintos dos nossos animais não convencionais, sendo que eu já ia esquecendo de uma coisa que eu sei que vai ser motivo de pergunta, né? Ah, mas se eu escolho uma lâmpada que emita luz ou uma lâmpada só de cerâmica que só emite calor, beleza, né? Eu tenho potências 25 watts, 50 watts, 75 watts, 100 watts. Qual que eu escolho? Impossível responder essa pergunta. Eu vou responder essa pergunta de uma outra forma. Você precisa entender que a lâmpada de 25 watts, de cerâmica, por exemplo, que só emite calor, emite muito menos calor do que uma lâmpada de 100 watts. Já expliquei que isso não vale para a placa aquecedora, tá? É outra história. Já expliquei isso no vídeo. Então, lâmpadas que têm menos watts emitem menos calor, quando eu estou falando de lâmpadas de cerâmica, por exemplo, e lâmpadas halógenas também, emitem menos calor do que lâmpadas que têm mais watts. Então, se eu quero mais calor, eu preciso de mais watts. Agora, para a minha região, para o meu terrário, a lâmpada de 100, a lâmpada de 50, de 75, difícil. Quanto mais frio, mais você vai precisar de uma lâmpada mais potente, uma lâmpada de mais watts. Quanto mais quente a região, menos você vai precisar de mais watts, então uma lâmpada que emita menos calor vai funcionar. Então você precisa testar. Isso tem a ver com a temperatura do ambiente, com o tamanho do recinto, com o animal que você quer aquecer. Não existe receita pronta para isso. Eu queria muito te dizer, para esse bicho, nesse lugar, tantos watts. Não funciona assim. Beleza? E aí, finalmente, a gente chega nessa lâmpada aqui, que essa especificamente é uma lâmpada halógena par 30. Lâmpadas halógenas como essa têm capacidade de emitir muito mais calor do que lâmpadas de LED. Entretanto, essas lâmpadas aqui não emitem só calor, elas emitem luz também. A primeira coisa, mas tem que ser halógena para emitir luz e calor? Funciona muito bem e são lâmpadas baratas, tá? Essa lâmpada aqui nem é uma lâmpada específica para réptil. Funciona muito bem, mas como eu falei, ela emite luz além de calor. Então, para funcionamento à noite, não é indicado, beleza? Mas par 20, par 30, a par 20 é um pouco menor, a par 30 é um pouco maior. É fácil entender isso. Essa lâmpada aqui, eu vou entrar no detalhe quando eu falar de espécies, mas eu indico muito, demais para pogona, e quando eu for falar da pogona, vocês vão entender por que eu indico muito essa lâmpada. Então, se você procura uma lâmpada que emita luz para iluminar durante o dia e calor para aquecer o seu animal, que recebe calor no dorso, na região dorsal, nas suas costas, sem dúvida alguma, uma lâmpada par 20 ou lâmpada par 30, se você quiser uma lâmpada com foco um pouco maior, é o ideal para você. Mais uma vez, essa lâmpada aqui, ela vai ser vendida
em watts também, então eu tenho menos watts e mais watts. Quanto menor a quantidade de watts, menos calor e menos luz ela vai emitir. Quanto maior a quantidade de watts, mais calor e mais luz essa mocinha aqui vai emitir, beleza? Um equipamento que eu quase ia esquecendo de falar aqui nesse vídeo, que é muito específico para quem tem animais que utilizam a água também, como por exemplo o clássico tigre d'água, aquela tartaruguinha aquática. Eu falo tartaruguinha porque na verdade ele não é uma tartaruga, ele é um cágado, né? O termostato, né? O aquecedor com termostato. Esse equipamento ele fica submerso na água, né? Na parte que tem água do seu aquaterrário, do seu tigre d'água, e ele vai controlar a temperatura dessa água. Você marca nele, esse é um equipamento muito comum no aquarismo, tá? Você marca a temperatura que você quer, de forma analógica ou digital, dependendo do equipamento que você tem, e ele vai ficar sempre mantendo a temperatura da água ali bonitinho. Indicação de potência para litros de água. Geralmente a gente indica 1 watt de potência por litro de água. Então, um aquecedor com termostato de aquário que você vai utilizar no aquaterrário do seu tigre d'água de 100 watts serve para 100 litros de água. É muito fácil, muito simples utilizar esse equipamento e, no geral, a maioria dos fabricantes indica que o equipamento que eles fabricam tem que ficar todo dentro d'água, tá? Não é para ficar do lado de fora não, um pedacinho do lado de fora, porque ele pode queimar. Bom, você já sabe que répteis são animais ectotérmicos, já sabe a influência da temperatura no funcionamento do metabolismo desse animal, já conheceu as principais fontes de calor artificiais, os principais equipamentos que nós que temos animais não convencionais utilizamos. Eu falei de placa aquecedora, eu falei de pedra aquecedora, eu falei de toca aquecedora, eu falei de lâmpada de cerâmica, eu falei de lâmpada halógena, enfim, tentei abordar a maior quantidade possível dos equipamentos mais comuns que a gente utiliza. Falei também sobre a questão do dimmer, sobre a questão do termostato e já disse que vou fazer em breve um vídeo falando muito a fundo de termostato e dimmer. Falei também da importância de você ter uma grade protetora quando vai utilizar lâmpadas de aquecimento, porque essas lâmpadas emitem muito calor e principalmente as suas serpentes podem se enroscar nessa lâmpada e se queimar feio. O mesmo vale para a importância dos termostatos quando a gente fala de pedras e placas, enfim, para controlar a temperatura desses equipamentos, para que eles não queimem o seu animal. E agora você deve estar pensando que já aprendeu, espero eu, que bastante coisa nesse vídeo, mas você ainda não sabe, mas para a serpente o que é mais indicado? Para o lagarto o que é mais indicado? Para o sapo o que é mais indicado? Agora eu vou pegar alguns animais e vou dar a minha indicação de dispositivos de aquecimento para esses bichos, beleza? Então bora lá finalizar esse vídeo com chave de ouro, entendendo na prática a aplicação desses equipamentos para cada animal. Serpentes. A maioria das serpentes que a gente tem hoje disponíveis no nosso mercado são serpentes terrícolas, né? São serpentes que andam no chão da floresta. Então esses animais vão procurar aquecimento nessa região. Para serpentes, o que eu mais indico é a utilização de uma placa aquecida, tá bom? Geralmente essa placa vai ocupar em torno de 1/3 do terrário, no máximo 50% desse terrário, e ela pode ficar embaixo do substrato, como eu já falei, não vou repetir sobre isso, e a serpente vai ficar ali enterrada, enfim. O que eu gosto muito é colocar a placa, os meus terrários são de vidro, então eu boto a placa embaixo do vidro, tem o vidro do terrário, substrato e uma toca. Então, acaba funcionando como se fosse uma toca aquecida. A serpente busca abrigo, ela busca proteção naquele lugar escondidinho, escurinho e se aquece ali também. Um ponto muito importante, como eu já falei quando eu abordei a questão das placas, é que se você tem uma serpente muito grande e o local que você mora não tem uma temperatura muito elevada, eu recomendo utilizar placa com uma lâmpada de cerâmica, uma lâmpada de aquecimento em cima, porque dificilmente uma placa muito fina, muito pequena, tem capacidade de transferir calor suficiente
para uma jiboia grande, por exemplo, uma piton grande, por exemplo, animais que são muito robustos, muito corpulentos. A transmissão de calor de uma placa para um animal dessa altura fica comprometida, então o ideal para uma serpente, nesse caso, serpentes terrícolas, se você não pode usar só a placa porque a serpente é muito grande, é conjugar uma placa com uma lâmpada de aquecimento. Lembrando que lâmpadas de cerâmica funcionam bem dia e noite, lâmpadas que emitem luz vão funcionar bem durante o dia, mas à noite não são indicadas para suas serpentes. Mas aí você tem uma Corallus hortulana, uma hortulanus, enfim, você tem uma, deixa eu ver, uma caninana, serpentes arborícolas, né? Serpentes arborícolas passam a maior parte da sua vida, uma Corallus batese, por exemplo, passa a maior parte da sua vida no alto de uma árvore. Eu vou usar uma placa para essa serpente? Não faz muito sentido, eu vou obrigar o animal a descer para se aquecer. É raro encontrar no Brasil, tá? Mas você consegue encontrar na internet, trazê-la de fora pelo AliExpress, um fio aquecedor. E aí o que a gente faz geralmente? A gente passa esse fio num galho, num tronco, onde fica essa serpente. Então você vai ter diversos galhos ali e vai ter um galho, ou mais de um galho, mais de um tronco, com esse fio aquecido, onde a serpente vai ficar ali se aquecendo. Porque não faz muito sentido eu pegar um animal que vive no topo de uma árvore, um animal arborícola, e botar uma placa aquecida, obrigar esse animal a descer para se aquecer. Ah, mas Thiago, eu estou com muita dificuldade de encontrar para minha serpente arborícola um fio aquecido, tá? Busca uma lâmpada, tá? Escolhe uma região do terrário para manter um gradiente de temperatura ideal, busca uma lâmpada de aquecimento e utiliza ela, uma lâmpada de cerâmica, numa parte do terrário onde o animal possa ficar enrolado ali naquele tronco, naquele galho, e ter também o aquecimento, lembrando mais uma vez, esse aquecimento com proteção, para que a serpente não se envolva ali, não se enrosque nessa lâmpada e acabe se queimando, beleza? Leopard gecko. Vamos pensar na biologia desse animal. Animal de hábito crepuscular, ou seja, ao entardecer, quando o dia está finalizando, esse animal sai para iniciar suas atividades, já que durante o dia normalmente ele dorme e ele é mais ativo no final da tarde, durante a noite. Na natureza, no geral, eu já vi sim esse bicho tomando sol, mas não é o mais comum. O mais comum é esse bicho procurar o aquecimento na região ventral, na região da barriguinha dele, tá? Ele vai saindo ali da toca dele escurinha durante o final do dia e ele vai para uma pedra que ficou ali, ó, recebendo a luz do sol o dia todo e ele vai buscar aquecimento. Se ele busca aquecimento fora da luz, na região ventral, o que eu indico para Leopard gecko? Uma pedra aquecida ou uma toca aquecida. Lembrando que a vantagem da toca em relação à pedra é que a toca fornece abrigo para esse animal e ele se sente mais seguro. Mas se o animal se sente confiante, pode usar uma pedra que inclusive ele vai se aquecer enquanto você fica de olho nele e isso é muito legal, beleza? Sapo Pac-Man. O sapo Pac-Man também precisa de aquecimento, é claro, como eu já falei, a maioria dos répteis e anfíbios, dependendo da temperatura onde eles estão, vai precisar de aquecimento. E para o sapo Pac-Man, como ele busca sempre ficar enterrado, escondidinho ali embaixo do substrato, na minha opinião, uma excelente pedida é uma placa aquecida por debaixo do substrato. Ponto de atenção! O substrato do sapo Pac-Man é muito úmido, então provavelmente você vai ter ele numa caixa organizadora de plástico ou num terrário de vidro, porque terrários de MDF, de madeira, não aguentam, não são tão resistentes à alta umidade. Vamos fazer o quê? Colocar essa placa fora do terrário, fora da caixa, por debaixo, para que ela não tenha contato com a umidade que é muito grande nesse tipo de terrário e você acabe dando um choque no seu animal. Então, para o sapo Pac-Man, por exemplo, uma excelente pedida é uma placa aquecida por fora do terrário, por debaixo do substrato, onde ele vai se enterrar e buscar o seu aquecimento. Dragão barbudo, dragão barbado, pogona, animal de hábito diurno, ou seja, fica acordado durante o dia e dorme durante a noite. Animal que é visto na natureza fazendo o que a gente chama de basking, utilizando o que a gente chama de hotspot, ponto quente,
tá? O que é o basking? O que é a utilização de hotspot? O basking nada mais é do que o animal na natureza vai para uma rocha, para em cima de um tronco ali no chão, e ele fica paradão, recebendo calor na região das costas, a região dorsal. Tanto que esses animais, geralmente quando estão tomando sol, eles se abrem, eles ficam mais inchadinhos para aumentar a superfície de contato com o sol e pegar mais calor. Então, se é um bicho de hábito diurno, que na natureza busca o sol e fica lá torrando durante o dia, o que eu vou utilizar para ele? Uma lâmpada halógena, par 30, por exemplo, é muito boa, porque durante o dia esse bicho vai ficar ali embaixo daquele ponto, aquele foco de luz, pegando o calor. Eu não vou entrar aqui no detalhe da iluminação UVB para pogona, porque eu estou falando nesse vídeo de aquecimento, não estou falando de lâmpada UVB, isso é tema para um outro vídeo. Mas falando de aquecimento, então, para uma pogona, para um dragão barbudo, na minha opinião, o aquecimento ideal é um ponto quente, é um hotspot. Eu vou pegar uma lâmpada par 20, par 30 e colocar ela mirando num ponto ali, fazendo foco em cima de uma pedra, enfim, em cima de qualquer outro objeto de decoração, onde o animal vai subir e vai receber o calor direto ali nas suas costas. E isso funciona muito bem para dragão barbudo. Quando a gente fala de quelônios, e aí eu vou abordar principalmente o jabuti e o tigre d'água, o aquecimento indicado para cada um é um pouquinho diferente, tá? Jabuti. O jabuti precisa de um ponto quente, tá? De luz durante o dia. Jabuti é um animal de hábito diurno, então durante o dia ele vai estar ativo e ele pode querer buscar calor. Então, uma lâmpada, um hotspot, tá? Uma lâmpada aí par 20, par 30, emitindo luz e calor durante o dia, funciona muito bem, tá? Durante a noite, se ficar muito frio, você pode colocar uma lâmpada de cerâmica para esse animal e aí tá tudo certo. Quando eu falo de tigre d'água, temos duas situações distintas. A primeira, se o animal está no ambiente seco, é importante na área seca ele ter um ponto de luz para poder receber essa luz e se aquecer. É importante que nessa área seca também ele possa ficar em algum lugar que não tenha esse calor para ele escolher o lado mais quente da parte seca ou o lado mais frio. Mas não adianta nada você aquecer a parte seca do tigre d'água se você mora numa região fria e a água do seu aquaterrário está gelada. Na água, na parte aquática do aquaterrário do seu tigre d'água, você vai precisar de um aquecedor com termostato, onde você vai manter a temperatura aí em torno de 28 graus, enfim. E esse equipamento, como eu já falei, como eu já abordei ele anteriormente, ele vai manter a temperatura ideal dessa água a partir do que você setou ali nele. Então não esqueça, tigre d'água são dois pontos de aquecimento. O aquecimento da água e o aquecimento da parte seca, beleza? Bom, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sempre que gravo esses vídeos eu fico pensando, será que eu falei tudo? Será que eu não falei tudo? O que eu podia ter feito diferente? Até por ser o meu quarto vídeo aqui no YouTube, ainda rola um pouco de insegurança e eu tenho um compromisso de tentar passar sempre o melhor conteúdo, o conteúdo mais correto para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o tema aquecimento, coloca aqui nos comentários, porque eu sempre respondo todas as dúvidas de vocês. E se eu não souber, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu vou procurar quem sabe e vou trazer uma informação de qualidade. Falamos aqui bastante coisa, acho que sobre aquecimento no geral eu falei tudo, a gente abordou o porquê da necessidade do aquecimento, os principais equipamentos, alguns exemplos dos animais mais comercializados e os equipamentos que eu indico, e eu acho que era basicamente isso que era importante abordar nesse vídeo. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não me segue no Instagram, por favor, vai lá, eu sempre fico assim que eu não lembro se vai ficar desse lado ou desse, mas enfim, @exóticos do Thiago no Instagram, corre lá e me segue. Se você viu esse vídeo, é importante que você curta, que você comente, que você interaja comigo, isso é muito importante. E principalmente que você se inscreva no meu canal, se você pudesse ativar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Mais um vídeo finalizado de um tema que eu julgo muito importante, que é o aquecimento
dos pets não convencionais. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. De verdade, eu sou muito grato e até a próxima.